Oi, gente, tudo bem? Vou fazer uma aula hoje sobre o legado que o Egito Antigo, a Mesopotâmia, todo aquele crescente fértil deixou pra gente. Vou falar de algumas coisas, não dá para falar de tudo, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro a organização do Estado, é inegável que o Egito Antigo formou um Estado, tanto o Egito assim como o Império Babilônico e outros impérios formaram um Estado muito bem organizado, onde tinha contabilidade de impostos, onde tinha divisão de classes sociais, onde tinha leis e onde tinha uma grande religião. Então a gente vai começar a ver uma sociedade muito mais complexa. Segundo, a gente pode ver também as grandes construções, como a pirâmide e como os zigurates. A pirâmide eram as tumbas dos faraós. Já os zigurates eram templos religiosos que também servia para eles observarem o céu, observarem os astros. Tá? E por que é importante essas grandes construções? Não só pirâmides e zigurates, mas canais de irrigação, barragens para conter a água. Por quê? Porque também desenvolveu a matemática, a ciência, algumas profissões como agromensor, matemáticos, etc., filósofos, tudo, né? Tem que ter conhecimento para fazer uma grande construção, beleza? Então isso é muito importante. Também o sistema de contagem que nós chamamos de sexagesimal. O que é esse sistema de contagem que os mesopotâmicos deixaram? Aquele que nós contamos aqui através das falanges dos dedos. Como assim, professor? Então eles faziam contagem lá para fazer o comércio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E eles começaram a separar tudo em múltiplo de 6. E até hoje nós usamos isso. Olha só olhar o seu relógio. Seu relógio tem 12 horas lá marcado. Duas mãos, que seria 12 mais 12 é 24, que é igual às horas do dia. E cada dia é separado, cada hora é separada em 60 minutos e 60 segundos. Então esse sistema sexagesimal que os mesopotâmicos deixaram para nós, até hoje nós usamos no nosso relógio. E a gente nem se dá conta disso, beleza? Além do sistema sexagesimal, nós temos também o sistema de leis escritas. O próprio Código de Hammurabi, depois do Código de Hammurabi vai ter muitos outros, que é o sistema de leis que vai pautar o que as pessoas devem ou não fazer. Porque no Estado muito grande tem que ter uma organização. O famoso código olho por olho, dente por dente, que era olho por olho entre os iguais. Se o nobre maltratasse uma pessoa inferior, ele não teria uma punição muito grande, né? Se um nobre maltratando um outro nobre, aí sim a mesma punição servia. Então, se eu arranquei o braço de um nobre e eu sou nobre, o braço será arrancado, certo? Agora, se eu arranquei o braço de escravo, tá bom, dá umas 5 moedas de prata para ele. Então, era olho por olho, sim, mas entre os iguais, beleza? Tá bom? É um sistema. O sistema de escrita, o primeiro sistema de escrita que nós temos é o ideograma. O que é o ideograma? É quando eu penso no pássaro, eu desenho um pássaro. Só que esse sistema é um sistema limitado. Então, o que deixa para nós, então, quem deixa, na verdade, um sistema mais organizado, melhor do que o do Egito ou do próprio Código de Hammurabi? Quem que deixa isso daí para nós? Os fenícios. Os fenícios também eram povos ali do Mediterrâneo, próximo ao Egito ali, Mesopotâmia, que eles inventam o alfabeto fonético. O que é o alfabeto fonético? Para cada som que sai da minha boca, cada sonzinho tem uma palavra, né? Ou tem uma letra, A, B, C, D, né? Então os fenícios, eles fazem o alfabeto, por quê? Porque lá na Fenícia Antiga eles eram grandes comerciantes. O comércio ele é muito bom para desenvolver a matemática, assim como as construções, e também desenvolver a cultura e a língua, o idioma das pessoas, né? Você não troca só comércio, você não troca só mercadoria, você troca também a cultura. Então lá na Fenícia, que vale ressaltar que é uma talassocracia, nossa, professor, que nome! Talassocracia significa que os governantes eram navegadores. Então quem governava a Fenícia eram os navegadores, os comerciantes marítimos. Eles vão inventar um sistema de escrita que para cada som que sai da minha boca tem uma letra. E assim o vocabulário fica mais complexo, fica mais organizado, mais articulado. Então o que nós podemos fazer?
textos mais profundos sobre a realidade humana. E os gregos vão perceber isso, vão adotar esse sistema e vão colocar as vogais. E o alfabeto grego é o que dá origem ao nosso alfabeto. A cultura grega dá origem à nossa cultura. Então, olha só que importante. Eu uso o relógio, eu uso o alfabeto, hoje que vem tudo da Mesopotâmia. Também nós temos a Páscoa, outra coisa muito importante. Professor, eu sempre ouvi falar na religião que a Páscoa vem dos judeus. Sim, na tradição judaica fala lá da questão do Êxodo. Mas antes dos próprios judeus, antes do próprio Êxodo, nós tínhamos a Páscoa comemorada em diferentes lugares do mundo, inclusive no Egito e na Mesopotâmia. A prova disso que eu posso dar para vocês é o ovo. O ovo no símbolo da Páscoa. Na Mesopotâmia se trocavam, antes de Cristo, muito antes de qualquer coisa, se trocavam o ovo. Em qual data? Quando chegava a primavera. Por quê? No inverno não é tudo mais frio, mais... as folhas morrem, fica mais difícil a vida, a primavera é mais quente, as flores renascem, né? O colorido da natureza reaparece, os animais saem ali das suas tocas. Então o ovo significa que está renascendo a vida. Olha só que legal. Inclusive o batismo lá do faraó do Egito Antigo, tá bom? Então está renascendo a vida. Olha que legal. Então por isso que é muito importante o ovinho, que é o símbolo da vida. E também do coelho, já é uma tradição mais anglo-saxã, que o coelho é o símbolo da fertilidade. O coelho consegue ter vários filhotes quando tem o cruzamento entre o macho e a fêmea, né? Então ele era o símbolo. E até hoje nós cantamos Coelhinho da Páscoa, que trazem para mim. Tudo isso faz parte da religião da Mesopotâmia antiga, do Egito antigo. Nós temos também o persa. Os persas criam uma tradição muito importante para nós. Uma delas é o zoroastrismo. Cada nome, professor, mas a gente vai falar. O principal era que existia um deus do bem, Ahura Mazda, também essa religião era chamada de mazdeísmo, e o deus do mal, Ahriman. Os dois sempre estavam em briga, mas no dia do juízo final, Ahura Mazda iria pegar os bons e os justos e levar para um reino de tranquilidade e de justiça. E os caras que eram perversos, que praticavam maldade, iriam sofrer num reino de tortura e tormenta, perturbação. Isso, gente, muitos historiadores classificam como início do Apocalipse na Bíblia. Mas isso é muito antes do próprio Jesus Cristo. E também nós temos a epopeia de Gilgamesh, que na parte do livro O Justo Sofredor, na epopeia de Gilgamesh, falam que é o livro de Jó, onde que Jó tenta, faz tudo certo, né? Ele é um bom pai, um bom trabalhador, isso, aquilo, só que dá tudo errado na vida dele. O rebanho morre, os filhos ficam doentes, e etc. Por isso que fala da paciência, né? Perseverança. E essa epopeia de Gilgamesh também são escritos lá da Mesopotâmia antiga, de 2000 anos antes de Cristo. Inclusive o dilúvio está lá. A passagem do dilúvio é idêntica, muito antes da própria Bíblia ser escrita. E tudo isso vai dar origem a todas as tradições, as histórias que rondaram o Mediterrâneo, que depois, só século IV, depois de Cristo, onde a Bíblia vai ser formada, e muitas dessas histórias vão ali bater, vão ser vão ser semelhantes, vamos dizer assim, tá? Não vou entrar aqui em religião, se é verdade, se é mentira, não vou entrar aqui, esse não é o propósito, é sim manter o legado. E hoje, só para acabar a aula, eu vou falar uma coisa bem legal, que é como que conta a Páscoa, tá? Essa aula é mais de curiosidade mesmo. A Páscoa, Constantino, em 325, depois de Cristo, lógico, quando estava formando os cânons da Bíblia, o que ia falar da Bíblia, ele decidiu que quando tivesse o primeiro dia de primavera, tinha que esperar até a primeira lua cheia, e depois da primeira lua cheia após a primavera chegar, o domingo seria a Páscoa. Então por isso que todo ano você olha na folhinha, a Páscoa cai em dia diferente. Tá? Não é o dia realmente da reencarnação de Cristo. Apesar que é muito importante esse gesto simbólico, porque como a Páscoa traz esse sentido em todas as tradições, a religião cristã também traz.
a reencarnação, o renascimento, né? Um dia de épocas, um período de dias melhores, né? Uma época melhor, uma nova era, tá bom? Isso é celebrado tanto no cristianismo como em todas as outras religiões desde o Egito Antigo, tá bom? Então só isso para falar, 10 minutinhos. Tchau, um abraço, que vocês gostem, espero que vocês gostem